Olá, boa noite a todos, aqueles que nos seguem e aqueles que nos estão a acompanhar no canal. Eu estou aqui nesta noite com a minha esposa, Cristina Monteiro, e vimos falar do tema que é a centralidade da Palavra de Deus, a centralidade das Escrituras, que é a Páscoa. E vamos dar o nosso parecer bíblico do que é a Páscoa, como é que ela se caracteriza, o que é a Páscoa para cada um de nós. O que é a Páscoa para ti? A Páscoa para mim? Ora, a Páscoa para mim é uma coisa muito importante, não é? Não se trata apenas de um mero dia, mas um dia em que relembramos, não é? Também a morte do Senhor. E não só, mas também a ressurreição, não é? Em que nos relembramos, em que eu me relembro, né? E vocês também se relembram, de que Cristo levou sobre ele a maldição que deveria ter caído sobre nós, não é? E tal como vemos em Êxodo, que naquela altura Deus, não é? Tirou o povo do Egito, da servidão, mas que agora Cristo nos libertou da servidão do pecado, não é? Eles ali eram escravos, né? Mas nós também éramos escravos do pecado e agora somos salvos nele, libertos do pecado por ele, não é? E aí está. Ou seja, a centralidade aqui é Cristo, não é? Vemos que só o fato de ele ter carregado esta maldição, mesmo, claro, não merecer, né? E deveria ter caído sobre nós, que é, pronto, um amor assim imenso, não é? Um amor profundo que nós não temos noção. É muito mais do que apenas coelhinhos da Páscoa. Isso são tradições mundanas ou algo assim fútil, não é? Mas é algo realmente muito importante, em que nos lembramos que, tal como um cordeirinho, né? Que deveria ser sacrificado, né? Tal como naquela altura se fez, foi sacrificado, não é? Também agora ele, mesmo não sem mácula alguma, assim também derramou o seu sangue por nós. E estando agora cobertos pelo seu sangue, assim somos purificados de todo o pecado, né? E é maravilhoso, né? Saber que podemos ter esta intimidade tão grande com ele, por tudo o que ele fez na cruz. É algo muito profundo mesmo. Amém. Graças a Deus. Este evento da Páscoa é retratado em toda a Escritura. Nós vemos em Êxodo capítulo 12, que foi a instituição da primeira Páscoa, que no hebraico Pessah, Páscoa. Foi instituída que eles ao dia 14 do mês celebravam, ao 14 do primeiro mês, celebravam a Páscoa. Isto é uma sombra daquilo que havia de vir. É uma sombra do que haveria de vir. Porque em Gênesis 22, também quando Deus provou Abraão também teria de dar o seu filho em holocausto, mas Abraão disse a Isaac: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E nós depois vemos que Deus preparou um cordeiro quando Abraão provou a sua fidelidade a Deus e ofereceu o cordeiro em lugar de Isaac. Isso é uma representação. É uma representação, são símbolos do que havia de vir. E nós vemos que neste tempo da Páscoa, em Cristo, se cumpre toda a Escritura referente à Páscoa. Se cumpre tudo. É a centralidade da nossa fé. É o nascimento, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, no qual ele deu mandamentos aos seus discípulos para fazerem após a sua ascensão aos céus. Nós vemos nos 4 evangelhos, retrata, segundo os autores, também Mateus, Marcos, Lucas e João, retrata também a perspectiva que eles tinham daquele tempo, né? Deste evento da Páscoa, da crucificação, morte, ressurreição e ascensão aos céus do Senhor Jesus Cristo, do qual cada evangelho tem detalhes diferentes, tem visões, conforme os autores, distintas, né? Porque também cada um retrata também detalhes que os outros não apresentam. Por isso também é bom estudarmos, né, os 4 evangelhos. E
como já disse, isto é a mensagem central das Escrituras, é a mensagem mais importante, porque nós só estamos aqui hoje salvos nele, nós hoje somos filhos de Deus, nós vivemos em Deus e vivemos para Deus. Ele nos concede uma nova vida no nosso espírito, porque Cristo morreu por nós. Primeiramente porque Ele nasceu e porque Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado diante de Deus, e morreu, deu a vida por cada um daqueles que nele acredita. A quem é acreditado a justiça pela fé em Cristo Jesus. É cada um daqueles que nele acredita. Portanto, ainda hoje nós vivemos nos tempos da graça. E devido à sua morte e ressurreição e ascensão, a justiça de Cristo é acreditada naqueles que nele acreditam. E nós vivemos isso hoje. Cristo vive em nós hoje. A Bíblia diz que a morte já não tem domínio sobre ele. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita de Deus e a morte não mais tem domínio sobre ele. E em Efésios fala que vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Né? E também fala que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, celebremos a Cristo. Se você está em Cristo, celebremos a Cristo. Celebremos, demos glória a Deus, porque o Senhor reina, o Senhor vive, a morte não tem domínio sobre Ele, Ele venceu a morte, Ele deu a vida por nós, Ele venceu a morte e está à direita do Pai, e a Bíblia diz, intercedendo por cada um daqueles que nele acreditam, do seu povo, dos seus filhos. Se você ainda não confiou em Cristo, entregue-se a Jesus Cristo, sem reservas, de alma, de espírito, toda a sua vida entregue, porque a Bíblia diz que não há outro caminho que leva a Deus, senão Cristo. Não há outro caminho. E Ele não é um caminho morto. Ele não é uma verdade morta. Ele é vida. Ele é vida. Não há vida fora da vida. Não há verdade fora da verdade. Não há caminho fora do caminho. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus o Pai. Não são contos, fábulas, deuses, imagens. Não. Tudo isso é reprovado diante de Deus. Mas o único caminho, a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Portanto, esta é a verdadeira Páscoa. Mais do que ovos da Páscoa, mais do que o comércio, é Jesus Cristo. Jesus morreu por cada um. Jesus deu a vida para salvar o pecador. Jesus deu a vida. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça superabunda. A graça superabunda através da fé no Filho de Deus. Não há outro como Ele. E assim, da mesma forma como Ele nos salva, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, diante do Pai. E diz, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E nós temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo. Tudo isto devido ao que Jesus Cristo fez por nós. O justo pelos injustos. O santo pelos pecadores. Aí está. A misericórdia de Deus é quando Ele não nos trata como nós merecemos. E a sua graça é quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. A sua graça é quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E a sua misericórdia é como não nos trata como nós merecemos. Celebra Cristo. Cristo é vitorioso. A Bíblia diz que Ele proclamou a vitória. Ele proclamou a sua vitória. Na terra, debaixo da terra, nos céus, tudo reconhece a vitória de Cristo. E a Bíblia diz que todo o joelho se vai dobrar. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Não há nada nem ninguém que possa vencer a Cristo. O maior está connosco, como diz a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou Deus, ou o perigo, ou a espada? Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém nos pode separar de Cristo. Já dizia Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é ganho. Viver é Cristo. Porquê? Porque Ele vive. Porque Cristo vive, Ele venceu a morte. Por cada um de nós Ele se deu. Foi solto Barrabás e foi morto Jesus. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Deus abençoe. Amém. Cristo fez aquilo que mais ninguém poderia fazer. O único. O escolhido. Porque nele nunca se achou pecado. Nele nunca se achou falha alguma. Por isso é que havia condições diante do Pai para poder salvar a todo o ser humano que se chegasse por ele em fé. Mais ninguém poderia fazer aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mais ninguém. E vejam tudo o que Ele viveu, tudo aquilo que Ele sofreu, tudo aquilo pelo qual Ele passou para nos poder salvar, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, para hoje nos poder dar a salvação. Para hoje poder dar a salvação da nossa alma. Há consolo para si, há consolo para mim, há consolo para nós. Há consolo, há vitória. Se você se sente dor, se você se sente sozinho, se você se sente desamparado, há uns braços abertos. Os braços de Cristo. Os braços de Cristo que o leva ao Pai. Glória a Deus. Os braços de Cristo estão abertos para o receber todos os dias da sua vida. Entregue-se a Cristo, verdadeiramente. Deixe o pecado. Deixe aquilo que não agrada a Deus. Coloque de lado aquilo que não agrada a Deus. Renuncie aquilo que não agrada a Deus e viva para Cristo inteiramente. Que Deus te abençoe ricamente. Forte abraço.